Por esses dias eu estava aqui parando para pensar e se você olhar aqui meus vídeos anteriores, você vê que vai ter uma preocupação muito grande com a ideia de que as pessoas de direita que fizeram toda essa movimentação para fazer todo esse impacto de um movimento de direita global que cada vez ganha mais espaço, para que elas comecem a se intelectualizar. E quando eu digo se intelectualizar é não se perder em meio aos debates de internet, em meio ao conteúdo de internet, que uma semana tem uma coisa e na outra essa coisa desaparece, como os tweets, os vídeos no YouTube, os postagens no Instagram, no Facebook, não importa. Tudo parece muito rápido e tudo desaparece muito rápido. Então, eu sempre acho importante que as pessoas ainda valorizem o livro como uma mídia, ou seja, aquele livro que é o momento em que um autor parou, sentou no seu computador, escreveu à mão e parou para pensar sobre um assunto. E particularmente isso é real para pessoas de direita que não têm necessariamente um amparo institucional grande, como muitas vezes a esquerda tem. A esquerda tem amparo de 1 milhão de ONGs, de 1 milhão de coisas, e a direita acaba sendo muito iniciativa própria. Então, eu gostaria de fazer uma série de vídeos. Vai ser realmente uma série de vídeos longos, porque cada vídeo será sobre uma categoria de livros que eu vou recomendar. E o que eu quero dizer sobre esses livros? Quando eu falar desses livros, eu não quero dizer que vocês têm que ler nessa ordem. Eu não quero dizer que vocês têm que ler todos eles por completo. Mas que é importante que vocês tenham em mente que esses livros existem precisamente para vocês irem lendo eles e progressivamente avançando para uma compreensão mais profunda acerca deles e acerca dos assuntos ao seu redor, para que você saiba se situar, mesmo que você discorde dos autores aqui e acolá, e vocês rapidamente vão perceber, pelos livros que eu estou escrevendo, que existem autores aqui que estão em contradição com o outro, que discordam pro outro em determinados pontos, mas em algum nível eles te ajudam a entender um fenômeno e te ajudam a criar um debate mental na sua cabeça. Então eu não só recomendo que vocês leiam esses livros, que vocês também consultem com constância livros em bibliotecas, que vocês consultem com constância os índices de livros, de livrarias, de PDFs e por aí vai, para que você cada vez mais crie na sua cabeça um emaranhado de assuntos que você possa preencher com conteúdo de acordo com seus interesses, de acordo com suas necessidades de vida. Então aqui eu não vou dar uma listas para te dar uma linha fixa, mas pelo contrário, eu te dou listas para que vocês se inspirem a fazer suas próprias listas e traçarem seu próprio caminho de acordo com o seu interesse. Então eu vou dizer de uma forma clara, a coisa mais importante da vida de estudos é você se jogar de vez e se apaixonar de vez por um determinado assunto. E a partir do momento que você se apaixona por um assunto, leituras se tornam fáceis, rápidas, porque tudo diz sobre o seu real interesse. E é muito importante seguir o coração nesse sentido, se você não tem nenhuma obrigação institucional de publicar sobre determinado tema. É importante você seguir seu coração nesse sentido, porque muitas vezes a gente nem entende, mas nosso coração está nos projetando para que a gente descubra uma coisa nova, um terreno novo. Então vamos lá. O foco dessa lista que eu criei, eu sei que meu canal tem certas parcelas de questões religiosas, mas também eu tenho mais um fundamento político do que religioso. Acho que esse é meu momento de vida agora. E eu gostaria de compartilhar para vocês a primeira leva da lista, né? Que eu chamo até de uma lista preliminar. Que são quais são os clássicos do pensamento político de direita. Não falo clássicos do pensamento político de direita, não estou aqui distinguindo os liberais a favor do capitalismo ou só os conservadores. Não. Eu acho que são autores que te dão uma ideia do problema geral. E na medida que você tem uma ideia desse problema geral, que você conhece quais são os clássicos, que eu diria que são praticamente inevitáveis para você entender em nível acadêmico, em um nível alto, em um nível que você pode debater em qualquer lugar, quais são as principais preocupações que esses autores da direita pensaram, raciocinaram, independente de você pensar demais na classificação, o que é o que não é direita, que não é ou não é de direita verdadeira. Eu acho que acima de tudo, quando eu penso direita e esquerda, é importante que eu deixe isso bem claro. Eu não estou pensando aqui em categorias definidas, mas sim como grandes amálgamas que na realidade são pessoas que interagem e formam alianças entre si com alguma constância. Então, por exemplo, o liberal e o conservador muitas vezes têm universos distintos.
Mas a gente não pode superestimar o quão distintos são esses universos, porque é mais comum um conservador votar da mesma forma que um liberal do que um conservador votar da mesma forma que um esquerdista ou um comunista. Isso é bem claro, ou seja, existe uma proximidade ali natural que dentro do contexto da sociedade que vivemos, ele se amalgama dentro de um grupo comum que interage de forma comum, tem simpatias comuns e que existe um certo intercâmbio mais saudável, o intercâmbio não é tão hostil. Então vamos lá. O primeiro livro que eu considero importante, eu diria que é A Nova Ciência da Política, do Eric Voegelin. Por que eu diria A Nova Ciência da Política? Veja, eu não vou dizer que A Nova Ciência da Política é o livro mais complexo e profundo do Voegelin. Isso iria para a Ordem e História. Mas A Nova Ciência da Política é um livro, esse é um dos que eu li com certeza de forma completa. Ele tem um mérito de ser um livro resumido pelo tanto de coisa que ele está abordando, só que simultaneamente ele passa desde a antiguidade clássica até a era moderna, mostrando como determinados tipos de tendências gnósticas, religiosas, de debates do passado foram repercutindo em ideologias posteriores, que muito ajuda a entender as ideologias totalitárias do período dele. Vale lembrar que Eric Voegelin teve que fugir, por exemplo, da Alemanha nazista. Ele era um antinazista, um anticomunista, e ele percebia que existia um elemento derivado de ideias gnósticas, heréticas do passado, que se amalgamam dessas grandes ideologias totalitárias. Então, eu diria que é um dos autores mais importantes, principalmente porque o livro ele é relativamente sucinto. Ele trata de todos os temas e trata em um alto nível. Eu não sei se vocês, se uma pessoa muito iniciante, vai gostar de ler ele, por causa que eu já li com uma pessoa avançada, então não sei qual o grau de dificuldade. Mas eu considero ele particularmente direto, ele explica muito bem, então eu acho que esse seria o primeiro livro a recomendar. O segundo livro que eu iria recomendar, eu acho que é o livro que, se você perguntar para 10 pessoas, 9 vão dizer que esse é o centro o início do pensamento conservador, que é o Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Lembrar que o conceito de direita e esquerda ele não existiu durante toda a história da humanidade. Eu acho que a algum nível, claro, ele reflete alguma coisa que é uma constante do espírito humano, tanto direita quanto esquerda, mas como algo que toma uma faceta de ideologia ou talvez de ideia política no mundo contemporâneo, independente do termo que você preferir utilizar, eu acho que é através do Edmund Burke e do debate da França. Então, quando você tem aquela questão toda da Revolução Francesa, em que você tem a queda do ancien regime, do monarca, que já era um monarca que a gente chama de esclarecido, já é um monarca limitado, um monarca com poderes mais absolutizados, já não é o monarca tradicional católico, já é um monarca diferente, mas ainda com influência da Igreja Católica ali. Então essa ideia da quebra da monarquia, da quebra da autoridade religiosa, a Revolução Francesa veio trazer isso. E o Edmund Burke estava assustado com as notícias que ele seria da Revolução Francesa e estava tentando refletir sobre por que estava acontecendo todo esse terror na França, a matança. E aí o Edmund Burke começa a desenvolver ideias sobre o respeito aos costumes, às instituições tais como elas são formadas, como essas instituições são importantes, principalmente que elas são frutos não de uma ideia arbitrária de última hora, mas de milênios de experiência humana que ajudam as pessoas a regular as interações sociais. Então, eu acho muito importante aí essa leitura do Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, como um fundamento desse clássico do pensamento de direita. Que é inevitável que se você perguntar o que é conservadorismo, que iniciou, é Burke. Não quer dizer que ele seja mais profundo, mas ele é sem dúvida pioneiro. E aí eu resolvi colocar um que eu acho que as pessoas não conhecem tanto, mas que vão dar uma alternativa ao pensamento de Burke para que as pessoas não achem que todo conservadorismo se limita àquele modelo britânico anglo-saxão, que é o Ensaio sobre o Catolicismo, o Liberalismo e o Socialismo. Eu não sei se tem uma tradução em português, mas é um livro do Donoso Cortés, e eu coloquei ali para colocar uma referência que não seja do conservadorismo apenas anglo-saxão. Você vai ter outra perspectiva sobre o conservadorismo dentro de uma perspectiva mais espanhola, você vê que é uma perspectiva também católica. E é muito importante que vocês saibam diferenciar que o conservadorismo britânico ele tem essas raízes do direito costumeiro, tem uma raiz no empiricismo,
Então tem uma ênfase excessiva, talvez, nas tradições, em detrimento às vezes, o conteúdo substancial, religioso, que talvez vocês possam encontrar ali no Donoso Cortés, e também nos conservadorismos de outros países, como os países ibéricos. Então é algo que vocês precisam talvez prestar atenção para não ficar achando que o mundo gira em volta de Edmund Burke apenas e dos ingleses. Um quarto livro também que eu coloquei ali por causa dessa ideia, que é a mesma noção que a do Edmund Burke, né? Que é de falar sobre a Revolução Francesa como um evento catártico que inicia a modernidade. Então, eu coloquei ali o Considerações sobre a França, do De Maistre, e inclusive acho que já tem traduzido em português tudo isso direitinho, que é um autor do conservadorismo ou talvez reacionarismo francês, e que comenta esses temas da Revolução da França sobre uma perspectiva diferente do Burke, eu diria diferente, porém a gente pode dizer complementar também uma abordagem tanto crítica. Então, são três perspectivas diferentes do que seria esse fundamento do conservadorismo, que vocês podem ter sabores diferentes para vocês terem uma opinião mais completa sobre o assunto. No quinto livro, até acho que esse livro é tão importante que talvez devesse ser um dos primeiros, que é O Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. A gente começa a falar de talvez qual seja o grande problema da direita, né? Porque quando você pensa direita, em muito tem algo de uma reação a algo que está acontecendo. A esquerda se pretende mudar tudo da sociedade, quebrar, destruir as instituições, passar por cima, enquanto a direita sempre carrega aquela noção de que existe algo a ser preservado, algo a ser conservado, e o José Ortega Gasset está analisando o papel das massas nisso aí. Ou seja, como as massas e esse aglomerado de massas influencia essas mudanças políticas, as preocupações que pode ter com isso e principalmente os efeitos danosos dessas grandes rebeliões de massa. Então é algo a ser lido, sem dúvida é um dos principais textos a serem lidos aí, caso você queira entender esse pensamento de direita. Então, mais uma coisa a se anotar aí. O sexto vai ser o livro O Poder, do Bertrand de Jouvenel, que é outra perspectiva sobre essas revoluções liberais acontecendo, né? Porque o que é que acontece? O que é que o Bertrand de Jouvenel quer narrar no livro O Poder? Ele narra como as diversas tentativas que as pessoas têm de criar uma política mais liberal, com mais liberdades públicas, com mais democracia e por aí vai, ao invés de gerar mais liberdade para as pessoas, ela gera maior concentração de poder nas mãos do Estado. Então, essa é a grande narrativa do livro do Bertrand de Jouvenel, como essas ideias de que teoricamente são de liberdade, elas acabam se convertendo também em ideias de tirania, de opressão, de supressão das liberdades, que culminaram, em última instância, nas grandes ditaduras totalitárias do século XX e em algum nível das ditaduras e das restrições aos direitos que a gente enxerga hoje. Outro livro de extrema importância são As Revoluções Europeias, do Eugène Rosenstock-Huessy. Eu até não sei se eu devo pronunciar aqui ou se eu vou colocar na descrição. Talvez eu coloque toda a lista na descrição, mas por causa que o nome dele é muito difícil de pronunciar. Mas também a mesma coisa. Você pode ver que a maioria desses livros tem muito a ver sobre você discutir essas revoluções. Ser de direita é você perceber um tanto o problema com essas revoluções sucessivas e como elas afetam no aumento da pobreza, na diminuição das liberdades e tantas outras coisas que se sucederam de negativos depois. E acima de tudo, é um convite a você entender o mundo que você vive, a sociedade que você vive, as coisas boas, e não destruir as coisas boas em nome de sonhos, ideias e concepções que você inventou agora e você acha que ninguém nunca pensou antes. Outro livro assim de crucial importância é o livro Intelectuais e Sociedade, do Thomas Sowell. O Thomas Sowell é um autor que vai aparecer em diversas listas, porque eu acho que ele está no final da vida, já é um cara idoso, mas entre os intelectuais vivos talvez seja o mais brilhante. É aquele cara que vai saber dados específicos sobre praticamente todas as partes do mundo, seja a Sérvia, seja a Espanha, seja o Brasil colonial. E, um cara brilhante, muito fora da curva. Ele tem um livro que é Os Intelectuais e a Sociedade,
mostrando como a ingerência das pessoas que parecem ser as mais inteligentes, as mais intelectuais, como a ingerência dela gera prejuízos na sociedade e quais são os tipos de estímulos que levam esses intelectuais a cair nesses erros, provocar esses erros e continuar insistindo nesses erros, apesar dos prejuízos gerados. Então, esse é um livro, para mim, muito importante, curial, e Thomas Sowell em geral. Qualquer livro que você pegar do Thomas Sowell sempre vai ser algo muito positivo para você. Então, um nono livro, e esse é outro livro complexo, e até um livro mais amplo do que os outros, né? Porque ele não tem um recorte necessariamente voltado nas evoluções, é o livro A Decadência do Ocidente, do Olof Spengler, que ele fala de diversas culturas, diversas sociedades, grega, romana, por aí vai, e desses ciclos de ascensão e decadência das sociedades, quais são os elementos em comum que ele enxerga. Então, assim, isso aí é um absolutamente clássico, não só do pensamento de direito, como do pensamento em geral. Acredito que seja uma leitura extremamente importante. No décimo, você tem aqui, e aí voltando ali para os conservadorismo britânico, anglo-saxão, né? A política da prudência do Russell Kirk. Por que eu coloquei a política da prudência do Russell Kirk? Não é porque eu particularmente goste do Russell Kirk, eu tenho muito interesse no Russell Kirk, mas eu entendo que é uma referência constante que aparece em outros autores relevantes que eu vou citar em outras listas. Quando você vai ler Scruton, ele vai falar do Russell Kirk. Quando você vai ler qualquer pensamento do conservadorismo da Inglaterra e dos Estados Unidos, a referência a Russell Kirk vai ser bastante constante, e por isso mesmo é muito importante que a gente avance sobre talvez o seu trabalho mais complexo, o seu trabalho mais educado, que é a política da prudência, que sob certo sentido é um molde a esse conservadorismo, e a ideia de prudência, você já tem a ideia de um certo recatamento com novas ideias, com revoluções muito drásticas, e acima de tudo uma apologia à cautela e à prudência por quanto uma virtude social que deve se prismar na política. Então, tá aí a lista de 10 livros que eu considero clássicos, necessários, que se você ler, você entende muito bem o contexto da direita. Mas, claro, isso não esgota todas as listas que eu quero passar. Na verdade, eu quero passar eu tenho praticamente só de autores estrangeiros. Você vê que é uma lista feita de autores estrangeiros. Eu tenho praticamente uns 100. Então a gente vai dividir provavelmente isso em umas 10 listas diferentes, 10 vídeos diferentes falando sobre diferentes livros que eu vou estar recomendando ali. Sendo que o próximo a gente vai falar sobre os livros que são relativos à direita liberal, né? As propostas para a economia da direita liberal, como eles pretendem acabar com a pobreza. Então, o próximo vai ser disso. Mas se você já achou esse atual conceito de eu passar listas para vocês legais, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Comentem aí se vocês acham que tem outros livros essenciais, o que vocês acharam dessa lista. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Até mais.